Olá, criançada! Tudo bem com vocês? Aqui é a tia Deus Irene de Goiânia, Goiás. Eu pertenço à Igreja Assembleia de Deus Campo Campinas e hoje tem uma história nova pra você. Pois é, isso mesmo. Então, querido, bora aprender para crescer, porque é aprendendo que nós chegamos à luz do conhecimento da palavra e da verdade de quem? De Deus. Pois é, isso mesmo. E como você já sabe, tem me acompanhado, nós estamos estudando o livro de quem? Da Bíblia Sagrada. O livro de Atos dos Apóstolos. Ok, nós já falamos sobre o capítulo 1, sobre o capítulo 2 e hoje nós vamos para o capítulo 3, onde vai falar sobre a história que se encontra registrada nesse capítulo 3. A cura de um coxo e a pregação de Pedro. Olha que coisa maravilhosa, amiguinho. E o capítulo 3 de Atos dos Apóstolos tem 26 versículos. Pois é, isso mesmo. E eu quero deixar para nossa meditação o versículo 6 do capítulo 3. Ok, bora lá? E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Olha que palavra de autoridade, amiguinho, que Pedro usou ali sobre aquele coxo que estava ali naquela porta todos os dias. Amiguinho, a palavra do Senhor diz que aquele lugar era costumeiro daquele coxo. E todos os dias, alguém levava ele para essa porta chamada Formosa, ou seja, era a entrada principal ali daquele templo. E a palavra do Senhor diz que era de costume Pedro e João irem ao templo às 3 horas da tarde para estarem ali orando. Amiguinho, você prestou atenção aqui nessa palavra costume, sabe? Costume é algo que nós fazemos sempre, algo que nós sempre vamos fazer. E Pedro e João sempre iam ali ao templo orar. E como é que eles não haviam visto ainda aquele coxo, hein, amiguinho? Olha que coisa interessante, né? Sabe por que eles não tinham de cura para ele? Porque não tinha chegado o tempo dele ainda. As coisas de Deus acontecem tudo no tempo certo, no tempo oportuno. E havia então chegado o tempo para aquele coxo. Porque Pedro e João estavam indo e aquele homem já estava posto na sua posição de pedir esmola. E aí a gente vê a famosa frase, né? Quando aquele coxo estende ali as mãos para Pedro e João e diz: me dá aí uma esmola. E Pedro e João olham com um olhar de autoridade, com um olhar de quem diz: hoje você será curado desse teu mal. E aí ele olha para ele com muita autoridade e diz: olha, eu não tenho ouro nem prata. Ou seja, eu não tenho nenhum bem material. Mas o que eu tenho é espiritual. E isso eu te dou. Levanta-te e anda. Sabe o que ele estava dizendo ali naquela hora, amiguinho? No nome de Jesus, levanta e anda. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo: nervos, eu ordeno para vocês voltarem a funcionar. Ossos, eu ordeno que vocês trabalhem em harmonia com seus pés, com as suas juntas, com tudo que precisa funcionar agora. Foi isso que ele falou quando ele disse: no nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Ele estava ordenando aquelas pernas a funcionarem 100%. E adivinha, amiguinho? Ele se levanta. Pedro ajuda aquele homem a se levantar e aquele homem, naquele mesmo instante, começa a andar, começa a pular, começa a correr e começa a seguir os 2 apóstolos do Senhor Jesus. E Pedro, que não é nem bobo nem nada,
ele aproveita ali a ocasião, porque aquelas pessoas que estavam ali perto da Porta Formosa viram ali aquele coxo caminhando. E aquelas pessoas, amiguinho, elas viam aquele coxo todos os dias pedindo esmola. Mas olha que coisa maravilhosa, ele está agora caminhando, ele está correndo e ele está feliz. Ele está feliz, ele está irradiante. E aquelas pessoas ficam admiradas. E aí começam a olhar para Pedro e João, e Pedro se posiciona e diz: olha, vocês estão olhando para mim pensando que eu fiz algo? Não, Nanina, não. Quem fez algo foi aquele que morreu e já ressuscitou, aquele que um dia vocês o condenaram, vocês o negaram, vocês o traíram e deram a liberdade para um assassino, e aquele que era puro, esse vocês condenaram. Então, não olhem para nós, porque quem fez o milagre acontecer não fomos nós, mas foi Jesus, o Nazareno. Mas hoje, se vocês se arrependerem, vocês serão alcançados pelo mesmo amor, pela mesma cura que o coxo está agora andando. Vocês também serão curados dessa ferida que o pecado deixou em vocês. Aquelas pessoas, amiguinho, elas ficaram impactadas com aquele testemunho de Pedro e João. Pedro e João não foi vaidoso a ponto de trazerem a glória para si, mas no momento em que eles perceberam que aqueles homens estavam ali admirados com eles dois, no mesmo instante eles disseram: não, a glória é do Senhor, a glória não é nossa, então vamos falar de quem verdadeiramente é a glória do Senhor. Se esse homem está caminhando, foi pelo poder do Senhor Todo-Poderoso que o pôs de pé. E aqueles homens estavam ali também dando uma grande lição de humildade, não trazendo os olhares para si, mas mostrando quem era o autor daquele milagre que estava lá nos céus e que um dia voltaria. E essa, amiguinho, é a historinha de hoje para você. Eu espero que você tenha gostado. Assim como Pedro e João, nós precisamos testificar dos milagres que o Senhor Jesus fez e que Ele ainda faz quando eu creio. E quando o meu nome estiver aí em evidência, que eu não venha trazer a glória para mim, mas que eu possa apresentar o verdadeiro autor do milagre, da transformação, da restauração e da restituição, que é o Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Papai do céu, me ensina a ser um exemplo na minha geração. Amém e amém. Um beijo da tia Deus Irene. Tchau, tchau.